Boa noite. Deus te abençoe. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam presentes na sua vida. Que a presença do Senhor esteja transbordando no seu coração, na sua alma, no seio da sua família, dentro da sua casa. Que você realmente experimente algo especial da parte do Senhor. Independentemente das circunstâncias, independentemente das crises, independentemente das incertezas e do cenário que nós estejamos vivendo. Eu faço votos de que você tenha a oportunidade de ter uma experiência única com Deus. Não é porque estamos vivendo numa crise, não é porque estamos vivendo num momento tão conturbado que Deus deixou de ser Deus. Tampouco, não é por causa do cenário adverso que nós estamos enfrentando que Deus deixou de estar presente na sua vida. Assim como não é por causa de todas estas dúvidas e medos e questões problemáticas que a humanidade vive hoje, que Deus perderá a oportunidade de ter uma experiência com você, revertendo na sua vida o mal em bênção, em vitória, em graça e também, como dissemos ontem, em prosperidade. Lembram? Nós temos aqui abordado nas últimas 2 ministrações ao vivo, através destas lives. Primeiramente, falávamos anteontem sobre identidade. É importante sabermos quem somos e quem Deus é. E nessa relação entre nós e Deus, a nossa condição de filhos. Ontem, falamos muito acerca de prosperidade, mas uma prosperidade que não necessariamente tem relação direta com riqueza, mas prosperidade relacionada à bênção, prosperidade relacionada a provimento. Queridos, se eu disser para você, acredite se quiser, nestes dias de isolamento social, de quarentena, Deus tem se manifestado na minha vida de uma forma muito especial, muito singular. Eu tenho podido viver dentro da minha casa, aqui com o Pedro, com a Nicleide, experiências com Deus únicas. Portanto, posso dar testemunho de que o nosso Deus é Deus, mesmo no meio da crise. E experiências nessa linha que nós temos abordado de prosperidade, sim. Deus tem dado direcionamento, passo a passo, dia a dia, para colocarmos algumas coisas nos lugares, literalmente falando. Queridos, há alguns dias nós iniciamos um trabalho de arrumação geral na casa, colocando as coisas no lugar. E, ao mesmo tempo, dando destinação àquelas coisas que não são úteis. Ora, para descarte, porque a gente tem o hábito de juntar um monte de coisa que não presta. Ora, para doação, acumulamos coisas que não nos são mais úteis, mas que podem ser úteis para outras pessoas. E ora, para venda. Transformar aquilo que está encostado, ocupando espaço, se deteriorando, em algum recurso financeiro que pode abençoar a sua vida. E Deus tem sido generoso em todos esses aspectos, dia após dia. E eu quero aproveitar esta
experiência que tenho vivido para te convidar a encontrar também aos pés do Senhor a experiência que você necessita. Talvez não necessariamente você esteja precisando vivenciar o que eu e minha família estamos vivenciando. Mas Deus te dará uma direção exatamente dentro daquilo que você necessita. Possivelmente, nós necessitávamos disso. Porém, talvez você necessite de outra direção. Porém, o mesmo Deus é fiel para dar a direção que eu preciso e dar a direção que você precisa. E nessa linha, nós temos podido experimentar o novo de Deus todos os dias, de forma próspera, porque o Senhor tem providenciado tudo no seu dia, no seu tempo. Ontem estivemos no supermercado para comprar algumas coisas que precisávamos para repor a nossa geladeira, a nossa despensa. Pegamos o que precisávamos e tinha uma quantidade de dinheiro específica para isto e fomos para o caixa. Fizemos um levantamento prévio, acho que vai dar. Queridos, não só deu, como sobrou. Não gastamos tudo que tínhamos reservado para gastar no mercado, mas trouxemos o que precisávamos. Veja como Deus é bom. Veja como Deus é fiel. Veja como Deus provê as nossas necessidades. Isto é prosperidade. É o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje. E arrumando e mexendo daqui, mexendo de acolá, vamos encontrando coisas que já nem lembrávamos mais que tínhamos. Vamos liberando espaço. Vamos podendo colocar as coisas no lugar. Queridos, Deus tem falado muito comigo acerca disso. Hoje, tomando meu café da manhã, Deus trouxe uma palavra ao meu coração muito especial. E uma parte dessa palavra, nem tudo que Deus fala para a gente é para nós repartirmos. Tem coisas que são nossas, para nosso crescimento. Mas uma parte dessa palavra eu vou compartilhar com você hoje. Nosso Deus, diferente do que as pessoas pensam ou acreditam, ele está vivo e ele fala. Deus quer falar com você, como Deus quer falar comigo. Viu? Naelton, Daniel, Dulce, Fabiane, Sérgio, sejam todos vocês muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. Deus quer falar com cada um de vocês, porque vocês são filhos. Oh, meu querido Valdir, como é que você está? Bom tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Que a presença do Senhor esteja na sua vida. Cláudio Cândido, bom tê-lo também conosco. Muito bem-vindo. Lucas Rodrigues, bom tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E nesta linha de identidade, temos que saber quem somos, quem Deus é, o quanto é importante que nós entendamos que Ele continua sendo Deus, mesmo no meio da crise, e Ele está disposto a te revelar segredos, falar com você, cuidar de você, te dar experiências novas, mesmo no meio dessa confusão, dessa bagunça que o mundo está vivendo. Bem-vinda, Cleide, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, em nome de Jesus, bom tê-la conosco mais uma vez. E então, queridos, nesta verdadeira experiência que Deus tem trazido para nós, a gente tem buscado explanar aqui um pouco, passo a passo, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Falamos sobre a nossa identidade, quem somos, quem Deus é, sobre prosperidade, Deus suprindo as nossas necessidades e provendo tudo aquilo que precisamos. Diante dessa convicção, diante dessa verdadeira virtude, bênção, graça transbordante do Senhor, não é possível mais ficarmos ansiosos. Pelo contrário, podemos descansar no Senhor. Não importa que tenhamos aflições. Ontem, finalmente, eu compartilhei com vocês recentemente, nós compramos um notebook novinho para minha esposa usar no serviço. Ela, como advogada, precisa de um computador para trabalhar. E
Novinho, 2 meses de uso, ele pifou. Olha só, as tribulações existem. Ontem veio aí a transportadora para levar para assistência técnica. Então nós estamos aqui com um notebook emprestado, um quebra-galho. Mas mesmo no meio dessas aflições, Deus tem cuidado de nós. Deus tem provido as nossas necessidades. Deus tem nos sustentado. Portanto, precisamos confiar em Deus. E eu quero, logo, ler com você um texto, um versículo, que fala sobre isso, na carta aos Hebreus. Aliás, vocês leram o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que eu pedi que lessem, que fala sobre a fé e os heróis da fé? Pois bem, o versículo que eu quero ler com vocês hoje, eu sei que vocês têm lido, vocês como estudiosos dedicados e vorazes da palavra de Deus, eu sei que vocês têm lido aquilo que nós temos solicitado. Então, vamos deixar mais um texto aqui para você, para sua meditação e para leitura depois. Hebreus, capítulo 10, o versículo 23, traz uma palavra muito especial que eu quero que você guarde aí no seu coração, na sua mente, com muito carinho. Diz assim a palavra do Senhor: guardemos firme a confissão da esperança. Olha que palavra maravilhosa. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre esperança. Como diz Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele escreve: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E quem foi que fez a promessa? Foi o Senhor. Ele é quem fez a promessa. Ele é quem fez a promessa. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, foi quem fez a promessa. Portanto, guardemos firme a confissão da esperança. A esperança que Deus tem trazido para nós. Não importam as circunstâncias, não importam os desafios, não importam as dificuldades, não importam as crises. O que importa é Cristo. Não olhe para a crise, olhe para Cristo. E quem é Cristo? O autor e o consumador da nossa fé. Bem-vinda, Elisângela. Seja a sua casa, a sua vida abençoada. Bom tê-la aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Apesar da crise, existe Cristo. E se eu me apegar a Cristo, a crise fica pequena. Porque Cristo é muito maior do que a crise. Cristo é muito mais forte do que qualquer crise. Cristo é muito mais poderoso do que qualquer crise. E onde é que Cristo está? Em nós. Como diz as Escrituras, Cristo em nós, esperança da glória. Bem-vinda, Cris. Tudo bem? Bom tê-la aqui conosco. Deus abençoe você, o Edson, em nome de Jesus. Quando Cristo está presente, a crise é menor. Quando Cristo está presente, a crise fica em segundo plano. Porque Cristo é maior. Cristo é poder. Cristo é graça. Cristo é vitória. E Jesus Cristo é vida. Cristo disse à mulher samaritana, lemos isso semana passada, lá no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha que promessa poderosa. E é justamente desta promessa que nós estamos falando.
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não podemos vacilar. Temos que avançar. Não podemos balançar. Temos que prosseguir. Não podemos questionar, duvidar, titubear. Precisamos continuar. E eu quero te convidar, vem comigo. Vamos juntos na direção da vontade e da graça do Senhor. Vamos juntos, atentos à palavra de Deus. Vamos juntos na direção da vontade do Senhor, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Eu tenho que me apegar não à crise, eu tenho que me apegar a Cristo, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, apesar da crise, apesar da circunstância, apesar da pandemia. Não temas. Se tu passares pelas águas, eu serei contigo, disse o Senhor lá em Isaías capítulo 43. Se pelos rios, eles não te submergirão. Se pelo fogo, a chama não arderá em ti. E aquele que fez a promessa, ele é fiel. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Mas aí você pode dizer assim, puxa, eu estou entendendo, mas olha a situação que eu estou vivendo. E aí você poderia fazer um relatório grande de todas as lutas, as dificuldades, as crises, os problemas que você tem. Como se Deus já não soubesse de tudo isso. Tudo bem. Entretanto, no meio da confusão, no meio da crise, no meio da pandemia, no meio do caos, eu tenho que guardar firme a esperança, a confissão da esperança, sem vacilar. Ah, mas eu estou enfrentando um verdadeiro calvário. Estou passando por um deserto. Opa! Você está num deserto? Você está passando por um deserto? Então eu tenho uma ótima notícia para te dar. Esta é a palavra. Deserto. Anota aí. Deserto é campo de treinamento. Se você está passando por um deserto, pode comemorar. Deserto tem começo, meio e fim. Você passa pelo deserto, você não vive no deserto. A sua estadia pode ser mais longa ou mais curta. A estadia do povo de Israel, quando saiu do Egito, foi longa no deserto. Porque eles endureceram o coração. Não caia nessa triste armadilha. O texto que nós vamos ler, por exemplo, fala de Jesus, que pelo deserto ficou 40 dias. Ah, foram longos 40 dias. Foi uma longa quarentena. Sim, foi. Mas passou. E no deserto, Cristo foi treinado para o seu ministério. Se você está passando por um período de deserto, tem uma excelente notícia para você se agarrar nela. Deserto é campo de treinamento. Bem-vindo, Alex. Deus te abençoe. Bom tê-lo conosco mais uma vez. Você que tem nos acompanhado aí. Deserto é campo de treinamento. Se você está cruzando um deserto, saiba que ele vai acabar. Ele vai passar. E você lá está sendo preparado, treinado, formado para fazer a vontade do Senhor. Ao invés de murmurar e reclamar e perder a sua fé no deserto,
como fez o povo de Israel. Lembram? Nós falamos sobre isso, deve ter uns 10 dias mais ou menos. Quando o povo de Israel envia 12 espiões para olharem a terra prometida, 10 voltam incrédulos. 2 voltam com a sua fé fortalecida. O povo preferiu acreditar nos 10 incrédulos. Enquanto Josué e Caleb, os 2 que creram na promessa. Eia, subamos, disse Caleb, possuamos a terra que o Senhor nos prometeu dar por herança. Os outros, não! Os outros 10, não. Lá é terra de gigantes. Aí eles vivem em cidades que são verdadeiras fortalezas. Perto deles, nós somos como gafanhotos. Puxa vida. Preferiram acreditar no que os olhos deles viam, ao invés de acreditar na promessa de Deus. Eles preferiram dar ouvidos àqueles homens, o povo inteiro preferiu crer nas palavras daqueles 10 espiões, do que dar ouvidos às promessas do Senhor, que com a mão forte os tirou do Egito, dobrou Faraó. Mas esqueceram de tudo isso e se basearam naquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Esqueceram o tamanho do cacho de uvas, as primícias das uvas que eles trouxeram da terra prometida, aquela terra abençoada que mana leite e mel. Tudo isso ficou esquecido. Mostrei para vocês, vocês se lembram? Olha aqui. Vou aproximar. Olha o tamanho do cacho de uva. Que eles trouxeram. E nem assim a fé venceu a incredulidade. Como é que está a sua fé? O texto que nós acabamos de ler fala em não vacilar. Você está vacilando? Vou fazer até uma brincadeira agora. O pessoal fala, não seja vacilão. Não seja vacilão. Não vacila não, meu irmão. Larga a mão de ser vacilão. Seja firme. Lembra que Deus disse a Josué, depois que Moisés morreu e o bastão foi passado, o cajado foi passado para Josué? Seja forte. Meus queridos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, seja forte. Ah, mas eu estou no meio da confusão, da crise, da pandemia, da escassez, da pobreza, da miséria, não sei mais do que. Mas onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua fé? Você está vacilando? Não vacile. Tem uma palavra forte, firme, positiva. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Deserto, independente de qual seja, ele é campo de treinamento. Puxa, mas então eu estou sendo treinado para ser um verdadeiro super soldado, um Rambo? Sim, pode ser que sim. Se Deus tem esse plano para você, glorifique a Deus. Você vai ser um super soldado do exército de Deus. Ele está te preparando. Ele está te preparando para aquilo que ele deseja para a sua vida. O exemplo, eu quero ler com vocês no Evangelho segundo Mateus. Os últimos 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus dizem algo que dissemos já acerca da nossa identidade.
E eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Ele é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me alegro. A identidade. E aí alguém poderia dizer assim: uau! Uau! O próprio Deus, a Trindade reunida, o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo vem sobre Jesus. E a voz do Pai brada dos altos céus, dizendo: Este é o meu filho. Uau! Pois bem, isso é só uma recuperação do que já conversamos anteontem. Aí alguém poderia pensar assim: show! Chegamos lá, atingimos o ponto. Não! Se você começar o capítulo 4, você vê que é aí que tudo começa a mudar. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: a seguir, em seguida, logo depois, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ui! Doeu! E agora? Mas espera aí, entende que muitas vezes você acabou de ser abençoado? Quem aqui já esteve numa reunião, numa oração, num culto, ou qualquer coisa do gênero, recebeu uma palavra de Deus, uma oração, que trouxe uma promessa sobre a sua vida? Deus vai fazer assim com a sua vida. Você será usado da seguinte maneira. E a sua vida vai ser assim, assim, assado. Uma bênção aqui, uma bênção lá, etc e tal. E Deus dizendo: eu sou contigo, você é meu filho, eu te escolhi, eu te chamei, etc, etc, etc. Terminou, foi para casa, dormiu. No dia seguinte, a casa caiu. Mas peraí, como é que pode isso? Não estou entendendo mais nada. Ontem, Deus falou cada coisa maravilhosa a meu respeito e hoje a casa caiu. Perdeu, meu irmão, perdeu. Perdeu coisa nenhuma. É parte do processo. O deserto é campo de treinamento. O deserto é parte do processo. A seguir, o próprio Espírito Santo que veio sobre Jesus o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito isso, não estou inventando nada. Mateus capítulo 4, que você vai ler em casa depois. Você vai ler Hebreus 10, 23, você vai ler Hebreus 11 de novo, você vai ler Mateus capítulo 3, capítulo 4, para a palavra entrar. O salmista ele escreve assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra tem que entrar e tem que fazer vida. E lá vai Jesus para o deserto, cheio do Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, não bastasse ter que ir para o deserto, ainda vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. É por isso que eu falo, não importa. E por que Jesus passou por uma provação tão dura? Porque o Pai precisava prepará-lo para algo maravilhoso, que foi o ministério de Jesus. Ministério igual a nenhum outro. Aquele que deu a sua própria vida pela humanidade. Deus tem um plano na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Se ele não tivesse, você não estaria aqui comigo hoje. Deus tem um propósito na sua vida. Nunca se esqueça disso. E quanto maior for o problema, maior for a sua luta no deserto, maior é o plano de Deus. Maior é o propósito. Jesus não fez nada errado. Ele não foi para o deserto como castigo. A luta que você enfrenta nem sempre é castigo. Nem sempre é consequência de pecado. Muitas vezes é trabalho de Deus. Deserto, anota isso, por favor.
Deserto é campo de treinamento. Escreve aí. Quem sabe escrevendo você guarda. Deserto é campo de treinamento. O Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Você tem dentro de você o mesmo Espírito. O Deus Espírito Santo vem morar em nós quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o mesmo Espírito vai me levar para o deserto. O mesmo Espírito vai te levar para o deserto. Se é que já não o fez. Bem-vinda, Daiane. Deus te abençoe. Bom tê-la conosco. Dulce Valério. Deus te abençoe também. Muito bem-vinda. Se é que o Espírito Santo já não te levou para o deserto. Se é que você já não está no deserto. Preocupa não. O importante... Agora vem um ponto importante. O importante é que tem um ponto importante. É isso mesmo. Eu fui redundante para você não esquecer. O importante é que tem um ponto importante. Jesus precisou lutar no deserto. E eu quero ler com você os versículos que Jesus travou essa batalha com Satanás. E ele venceu. Mas sabe como é que Jesus venceu? Pela fé, primeiramente. Mas a fé usando a espada. A fé usando a arma. A nossa espada, que tem gume dos dois lados afiada. Tanto para defesa quanto para ataque. Arma de dois gumes afiados. É aquela capaz de penetrar e separar juntas de medulas e discernir a carne do espírito. Foi com ela, com esta poderosa arma, que nós temos aqui chamado de manual de instruções, manual do fabricante. Foi com esta arma poderosa que Jesus lutou no deserto e venceu. Mateus capítulo 4, a partir do verso 2 diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Lá ele caminhou 40 dias, 40 noites e teve fome. Queridos, consegue imaginar o grau da prova de Cristo? Vou dar um exemplo. Eu almocei hoje. Tomei um cafezinho à tarde. E estou com fome porque não jantei. Só que eu já comi hoje. Como é que seria então para a gente ter uma ideia do que Jesus viveu? 40 dias, 40 noites, andando num deserto. Eu estou com fome e estou em casa, confortável, dentro do meu lar. Não estou no deserto. Jesus caminhava por um deserto que de dia a temperatura derretia o coco do indivíduo. E de noite fazia o camarada bater os queixos, porque deserto é isso. 40, 50 graus de dia, vai a 0 graus à noite. Isso é deserto. Muito longe do que nós vivemos. Quando está 30 graus, a gente já está morrendo de calor, ligando o ar-condicionado, ventilador, chorando, resmungando, suando. Quando cai a 20 graus, meu Deus, já estou com frio, já está doendo tudo. Aquele que tem mais idade, agora está doendo tudo, porque esfriou, deu friagem. E é uma reclamação atrás da outra. Precisamos trabalhar isso. Passados 40 dias e 40 noites, diz o texto que Jesus teve fome. Então, quando você está com fome, quando você está vulnerável, quando você está fraco... Olha, o tentador... Escuta o que eu vou falar. Presta atenção. Está acordado aí? A internet caiu hoje ou está todo mundo bem?
Caiu hoje não, né? Em nome de Jesus, Senhor, bota o anjo segurador de internet aí para a internet não cair, a live não cair. Igual ela deu 2 trupicões ontem e nos deixou na mão. Tá todo mundo aí? Dá um tchauzinho para mim. Que agora eu vou falar coisa séria, papo reto aqui. Tem ninguém aí, ninguém falou nada, ninguém escreveu, ninguém deu aceno, ninguém deu tchauzinho, tô sozinho eu falando aqui. Pois bem. O tentador, ele vem quando você está vulnerável. Obrigado, Fabiane, você deu um joinha. Oh, obrigado, Dulce. Vocês deram um joinha para mim? Tá todo mundo vivo. Que bom. Estamos no ar. Glória a Deus. O tentador, escuta isso, é importante, gente. Presta atenção, eu brinquei para você acordar. O tentador, ele vem quando você está vulnerável. O tentador veio quando Jesus teve fome. O tentador virá na sua vida quando você estiver frágil, vulnerável. Ele não vai te tentar quando você estiver de barriguinha cheia, deitado na sua caminha, confortavelmente, quentinho. Vou dar um exemplo agora bem forte, você vai me entender. Os homens, principalmente, vão me entender. Tá tudo bem com a esposa, aquela maravilha. Nessa hora, meus queridos, não vai vir nenhuma senhorita rabo de saia para tentar você, não, porque você tá bem com a tua mulher. Isso vai acontecer, a tentação virá quando você estiver mal, quando você estiver discutido, quando você estiver em desentendimento dentro de casa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não abrir espaço. Tá tudo bem? O tentador não vem, ele não dá tiro à toa, ele não desperdiça munição. Você está de barriga cheia, ele não vai te encher o saco. Mas quando Jesus teve fome, o tentador veio, porque Jesus naquele momento estava mais vulnerável. Mesmo sendo Jesus, mesmo estando cheio do Espírito Santo, mesmo não tendo pecado, ele era homem. Imagina um homem 40 dias, 40 noites sem comer. Quando ele estava vulnerável, o inimigo é ardiloso. Ele busca o momento certo, ele fica, como diz o texto bíblico, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Não seja você vítima do ataque sorrateiro do inimigo. Vigie. A Bíblia manda vigiar e orar sem cessar. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. E o salmista diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Salmo 124, se eu não me engano. Deus não vai te dar por presa aos dentes deste que ruge como um leão. Mas vigie. Fique ligeiro. Porque quando você estiver vulnerável, você tem que vigiar em dobro. Para não cair em tentação. E Jesus, quando estava vulnerável, diz o texto no versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha só, olha que ardil, que jogo sujo. Jesus estava com o quê? Fome. E o tentador se aproximou e disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Primeiro ele foi e botou direto o dedo na ferida da fragilidade. É a história. Você brigou em casa, se desentendeu com a mulher e foi para a rua. Parece uma coisa. Aí passa um rabo de saia, você fica olhando, assovia, tudo errado. É nessa hora que você tem que ficar mais esperto. É nessa hora que você tem que abrir os olhos. Porque é nessa hora que vai aparecer a tentação. Isso eu estou dando só esse exemplo. Poderia dar muitos outros diferentes. E então, o inimigo começa na fragilidade de Jesus.
Se tu és o filho de Deus, questionando a identidade. Se tu és o filho. Jesus estava com fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. E olha a reação de Jesus no versículo 4. Por isso que eu falo, Jesus usou esta arma aqui, ó. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo, então, fez uma segunda tentativa. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O inimigo também, só que de forma deturpada. Por isso é importante conhecer as Escrituras. Porque de forma deturpada, leviana, mentirosa, enganosa, o inimigo também usou um texto das Escrituras. Mas Jesus não caiu nessa, não. Aqui, de novo, o inimigo estava tentando mexer com o brio de Jesus. Levou-o lá para o alto da cidade, do pináculo, lá do topo do templo. Se tu és o filho de Deus, pode pular, porque ele dará ordem aos teus anjos para te sustentar. Jesus estava vulnerável, com fome, cansado. E aí o inimigo lança essa mentira, armadilha. E Jesus lhe responde no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo faz uma terceira incursão. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o inimigo tentou as vulnerabilidades humanas de Cristo. Sua necessidade fisiológica, o seu orgulho e a sua fidelidade. E olha o que Jesus responde. Então Jesus lhe respondeu, versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus pôs em prática o ensinamento que mais tarde será escrito lá nas cartas. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que resistir. E só resiste quem é forte. Por isso Deus mandou Josué ser forte. Quem é fraco não resiste. E Deus te chamou para ser forte. E quando Satanás vai embora, versículo 11, com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviam. Quem vai te servir? Eu quero concluir com esta palavra. Se você prevalecer no deserto, não arredar pé da sua postura. Quem vai te servir depois são os anjos do Senhor. Você quer ser servido pelos anjos? Você quer? Porque depois quem vai suprir a tua necessidade, isso é a fidelidade de Deus, é o próprio Senhor. Os anjos vieram servir a Jesus. Oh, glória a Deus! Aí matou a fome. Aí completou-se o ciclo. E Jesus foi provado e aprovado. E saiu do campo de treinamento forte e vencedor. Tem muitas pessoas que querem ser servidas pelos anjos do Senhor, mas não estão querendo pagar o preço de passar pelo campo de treinamento. Todos vocês que estão comigo aí, lembrem-se, saibam, anotem, escrevam. Escreve bem grande, fica lendo até isso entrar. Deserto é campo de treinamento. Não sou eu, e não é a primeira vez que eu digo isto aqui.
Não sou eu que tenho dito isso. Muitos servos de Deus, muito mais experientes até do que eu, têm dito a mesma coisa. O povo de Deus, a igreja, sairá fortalecida desta pandemia. Porque a pandemia é uma crise. Essa crise representa um deserto. E nesse deserto nós estamos sendo treinados. Enquanto as pessoas estavam indo para a igreja, estou colocando isso entre aspas, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Ele escolheu não habitar em templos feitos por homens, por mãos humanas, mas veio habitar dentro de nós. Dentro daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, enquanto muitos estavam indo para os templos, e aquelas paredes já cansadas de ouvirem o evangelho, porque a igreja passou a ser não mais para ir a pescar as almas, buscar as pessoas, ela passou a chamar, vinde, venham para a igreja, venham para a igreja, venham para a igreja, enquanto o comando é sejam a igreja, sejam a igreja, sejam a igreja. E aí veio esses decretos de quarentena, de isolamento, fecharam os templos. E aí o que Deus fez? Trouxe para casa. Agora cada lar é um templo do Espírito Santo, um altar, uma igreja. Nós somos a igreja. Está cheio de igreja reunida aqui através dessa live agora. Você é a igreja. Eu sou a igreja. E estamos juntos para a glória do Senhor. Por isso, é unânime a posição dos servos de Deus mais experientes, os pastores, os sacerdotes. A igreja, não a denominação, aquela igreja que tem a placa A, B, C, X, Y ou Z. A igreja nós, o corpo de Cristo, o povo de Deus, sairemos fortalecidos desta crise. Porque nós estamos no meio do campo de treinamento. Nós estamos no meio do campo de treinamento. Deus está preparando você para algo muito maior do que você é capaz de imaginar. Glória a Deus por isso. Eu quero orar com você para nós terminarmos. Passou rápido hoje, né? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de ministrar a tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome. Que a tua palavra possa entrar nos corações e fazer a diferença. Que os meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão me ouvindo ao vivo e mais tarde ouvirão, que eles realmente sejam impactados por esta verdade. Verdade esta que estamos sendo treinados para o propósito de Deus na nossa vida se cumprir de forma maior do que somos capazes de imaginar. Completa, Senhor, a tua obra. Fortalece a fé. Ajuda-nos a nos apegarmos à nossa confissão de esperança, sem vacilar, porque é fiel aquele que fez a promessa. Seja conosco, Senhor. Abençoa cada um. No nome de Jesus. Visita cada lar, cada família, cada querido e querida que estão comigo. E completa a tua obra. E que o inimigo não consiga pegá-los no contrapé do momento de vulnerabilidade, mas que possam vencer na luta travada contra o nosso adversário. Em nome de Jesus. Amém e amém. Para terminar, quero ler para você um versículo. Na carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos duas. 1 Coríntios capítulo 2,
versículo 9. Presta atenção. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles. Amém, pastor Valdir? Que Deus abençoe você. Obrigado pela palavra de carinho. Eu recebo. Em nome de Jesus eu recebo essa bênção que você está impetrando sobre mim. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Aliás, me ajudem. Conto com vocês. Daqui a pouquinho essa palavra vai estar gravada lá no canal do YouTube, assim como estará no Instagram e no Facebook. Divulga. Manda o link para alguém que você conhece. Entra lá no canal do YouTube. Eu compartilhei o link hoje. Se inscreve. Graças a Deus, a nossa página no Facebook já está com 130 curtidas. Mas lá no YouTube ainda não. Só 18 inscritos. E a gente precisa que mais pessoas se inscrevam no canal para ganhar visibilidade. Você sabe, quanto maior o número de inscritos, mais a página vai aparecendo. Não sou eu que quero aparecer, mas eu quero que Cristo apareça através da sua palavra. E nós não temos feito aqui outra coisa senão anunciar esta palavra. Ajudem-me, divulguem. Essa palavra pode abençoar outras pessoas. Hoje sou eu que estou falando. Faço votos que amanhã eu esteja ouvindo vocês falarem, porque a palavra de Deus é poder. Deus abençoe. Um beijo muito carinhoso, um abraço. Nesse tempo de isolamento social, o abraço é virtual. Em breve estaremos juntos para nos abraçarmos. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.